E aí, pessoal? Tô aqui chamando já a Letícia pra gente começar, tá? Que bom que vocês chegaram. Ah, pronto, ótimo. E aí, pessoal? Ei, Gi. Ei, Claudinha, Dalila, Sandrinha, que delícia ver vocês aqui. Estamos aguardando que a Letícia também para chegar. Ah, não tá conseguindo ouvir? Uai, por que será? E agora, Gi, melhorou? Aí, Fê, acho que agora É, tudo bem? tudo jóia. A Gisele falou que não está conseguindo ouvir, eu estou querendo saber. Ah, agora sim, ótimo, então. Deu Então, certo? dando certo, ótimo. Tá tudo bem, minha querida? Ah, a gente quer cumprimentar todo mundo, mas não tô dando conta Muito disso, rápido, não. muito rápido. Ó, então, obrigado, né, pessoal, mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Hoje eu estou com a Letícia e a gente vai falar muita coisa. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Faleiro, psicóloga, e eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Desde a parte de gestação até a vida inteira, até o final dela. E o que é legal é essa interação, né? Da emoção, da mente, do corpo, do social e como que influencia cada ser diferente. E hoje a gente vai trabalhar uma coisa que é muito legal, a criança. Mas a criança no olhar da criança. Não pelo nosso olhar, e sim como elas sentem, como elas olham. Porque hoje a gente tem tanta informação, tanto livro, tanto blog, tanto mentorias de como criar criança, que por um lado ajuda, por outro lado norteia a gente, né? A gente fica mais angustiado, mais ansiosos quando a coisa sai do script, ou então quando o nosso filho não está ali naquele livro. Eu mesma tive uma pilha de livros que às vezes eu podia ter jogado fora, porque afinal de contas não encaixava. Né, Leo? E É. aí? Bom, eu sou Letícia, né? Algumas pessoas me conhecem, eu também sou psicóloga. Tô nessa jornada aí há bem 30 anos, né? A gente não gosta muito de falar tempo, não, mas já tem muito tempo com esse olhar para criança, porque é algo que eu sei fazer. Acho que é a única coisa que eu sei fazer bem. Acho que eu E nasci muito para isso. Este casamento com a psicologia, ele já existe há muito tempo. E a gente resolveu hoje, então, falar sobre criança mesmo, mas como a Fernanda falou, esse olhar da criança com a criança. E se tem algo, né, apesar da gente não aguentar mais falar de quarentena, se tem algo gostoso que a quarentena trouxe, foi para muitas pessoas, apesar de estarem enlouquecendo dentro de casa com as crianças, por outro lado, a possibilidade da gente olhar para essa criança. Para olhar para ela e ver essas crianças do jeito que elas são. Né? Crianças e adolescentes do jeito que são. Humanas, comuns e imperfeitas. Do jeitinho que a gente é também. E eu costumo brincar, né, Fê, que toda criança, ela nasce com um vaso de luz, né? Dentro do coração. Sem exceção, todo mundo. E uma luz muito divina, uma luz pronta para brilhar para o resto da vida. Acontece que, infelizmente, de tempos em tempos, com os acontecimentos da vida, porque afinal de contas a vida ela não é feita só de coisa boa, de alegria e de oba-oba. E mesmo na infância a vida traz isso. A vida traz sofrimento, traz dor, traz mágoa. A infância, eu costumo dizer que ela é carregada de mal-entendidos, porque a forma da criança ver e pensar, ela é muito diferente do adulto. Ela tem um processamento à parte. Então, a infância vem, às vezes, com muita sensação de abandono, com muita sensação de carência afetiva. Né? Às vezes, a criança não é abandonada, mas às vezes ela carrega esse sentimento. E estes momentos, eu costumo dizer que é como se fossem pedrinhas que a gente vai jogando neste vaso de luz. E aí é como se a luzinha fosse apagando, ficando escondidinha, escondidinha, e a gente precisasse recarregar essa pilha. E eu acho que é aí,
neste momento que é a importância nossa, principalmente enquanto pais. Porque foi a escolha que fizemos ser pais. E isso a gente não pode passar para mais ninguém. Né? Então, assim, é aí que a gente pode fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pela gente e pela criança que a gente foi um dia. E essa criança a gente tem que tomar cuidado, porque a gente lembra como era criança e muitas vezes a gente se posiciona diante dos nossos filhos de uma maneira como que a gente gostaria de ser tratado. Ou então fazer com que ela realize o nosso desejo que a gente desejou. Então, esse cuidado também é muito necessário. Então, vamos supor, a criança não pode né, ser responsável, carregar um peso de coisas que não realizamos ou que a gente ficou devendo na nossa infância, que a gente gostaria dessa questão da infância. Eu queria ser bailarina. Ah, como eu não fui, eu vou colocar toda a expectativa em cima do meu filho. Não. A gente tem que olhar também para aquela criança e lembrar que ela tem desejos como a gente tinha desejos e deixar que ela fale, né? Expresse quais são os desejos e que normalmente não são parecidos com os dos pais, ou então eles têm uma visão de mundo. E a gente aprender com essa criança também. Pessoal, estou aqui mostrando. Eu estou com a caneta para anotar todas as suas perguntas que vocês têm. Hoje a gente quer um bate-papo, né, Letícia? Então a Isso. gente está esperando as perguntas de vocês também para a gente poder responder. A gente vai tentar, eu vou anotar todas as perguntas e a gente vai tentar responder todas. Se por um acaso alguém não ficar satisfeito com a resposta, ou então por um acaso passou a pergunta, faça a pergunta novamente, tá? Para a gente conseguir E se responder todo mundo. pra gente também, né, Fê? Envia pra gente que numa outra oportunidade a gente entra em contato e a gente conversa, né? Com um pouco mais de Isso. até de privacidade, se for uma pergunta muito pessoal, né? Pra gente não ficar Sim. se expondo. E só voltando, eu acho que a gente tem que pensar que criança é como rio. E o objetivo de um rio qual é? Chegar no mar. Mas o rio só chega no mar se ele tiver margem. E a margem, ela precisa ser uma margem saudável. Porque se ela for uma margem larga demais, o rio fica raso. Impossível navegar em rio raso. Se ela for estreita demais, ele costuma ficar muito violento, porque é muita pressão e muita água passando. E também não dá para navegar. Então, é preciso que a gente tenha uma margem saudável. E, infelizmente, para essa margem saudável, cabe noção, cabe bom senso. Infelizmente, o que eu queria dizer é porque não tem receita. E o que precisa para essa margem saudável é a gente poder ser flexível, ter maleabilidade e, principalmente, olhar, observar. O infelizmente não... Desculpa, Fê. Não, e quando olhar, observar, é o validar os sentimentos e o desejo dessa criança e adolescente, porque a gente também vai falar de adolescente. Porque essa margem do rio, ela vai sendo alargada de acordo com as fases da criança. Então, lógico, quando ela é pequena, ela tem uma margem mais estreita, e ela vai crescendo, ela vai alargando. E a gente vai dando autonomia para essas crianças e para adolescentes. Só que quando a gente fala dessa flexibilidade, dessa margem, é dos dois lados, dos pais e das crianças, porque os pais que vão ensinar esse caminho saudável de confiança, respeito, de responsabilidade, porque liberdade só vem com responsabilidade. E quando essa criança ganha confiança para ir alargando, os pais também têm que deixar elas irem, alargando essa margem desse rio para elas poderem ir. E o quê? Criando essa autonomia em cada criança. Porque o adolescente ele tem que contestar e ganhar espaço. E isso o adulto vem o quê? Para ensinar como ele vai contestar, com esse respeito, com essa confiança desse laço. A criança, né? Tem um pessoal do Terrible Two que eles falam, isso é para mostrar que eles estão dando conta, que eles estão crescendo. São maneiras da criança falar que o limite, né? Tipo assim, que eles estão podendo já querendo passar para a próxima margem. Limite é importante? Tá uma pergunta aqui, Letícia. Limite é importante? E o limite, a gente tem que pensar o limite na margem do rio. Criança sem limite, gente, infelizmente, não chega a lugar nenhum. Porque o limite é uma prova de amor que a gente dá aos filhos da gente.
O limite, ele é amoroso, o limite, ele é cuidadoso, o limite protege as nossas crianças e ajuda com que elas aprendam a enfrentar o mundo. E se ela não recebe limite em casa, a vida vai pôr limite para ela, porque ela precisa aprender que nem tudo pode ser como ela quer, porque ela precisa aprender a se comportar no mundo externo. Né? Então, assim, é aquilo que eu estava falando, que não existe essa receita pronta. Ah, como que eu faço? O que que eu faço? Né? Mas existem alguns ingredientes que eles são infalíveis e que vão fazer o bolo dar certo. Que é engajamento, admiração e respeito. Porque o que os nossos filhos precisam, acima de qualquer coisa, é se sentirem amados, se sentirem importantes. E isso, muitas vezes, a gente tem visto que neste mundo consumista, essa demonstração de afeto, né? Essa demonstração de quanto eles são importantes para a gente, tem vindo com brinquedo caro, com celular de última geração. Eu, particularmente, não entendo a necessidade de uma criança de 10 anos ter um iPhone último modelo. Mas, né? Então, assim, a criança ela não precisa disso. Ela não precisa, às vezes, estudar na escola, que é o número 1 do ranking. Ela precisa estudar numa escola onde ela é feliz. Ela tem um longo período pela frente. Ela não vai fazer Enem este ano. Ela vai fazer Enem daqui 17 anos. Então, ela tem 17 anos para viver a vida. Porque eu acho que é importante, Fernanda, a gente abrir um parênteses aqui, porque, assim, é o que a gente vê, às vezes eu pergunto assim, e o fulano, como que tá? Nossa, meu fulano me dá um trabalho na escola. Gente, criança não é só estudante, né? Ele pode me dar um trabalho na escola, mas ele pode ser ótimo em ser um companheiro, em ser preocupado com a avó, em ser um menino amoroso, carinhoso, em ser bom no futebol, sei lá, né? A criança ela é um infinito de coisas, ela não se resume a uma vida acadêmica. E a gente tem que lembrar que quando fala, né, desses rankings de escola, é preocupante, porque a gente tem outros tipos de inteligência, como a Letícia falou. E a fase do desenvolvimento da criança, a gente pensa na infância, né, da adolescência, é de 0 anos até 21 anos. De 0 a 7 é quando a criança ela aprende tudo. Ela aprende a comer, a andar, falar. Só que ela aprende pelo exemplo e a criança está voltada para a família. É onde que a família é o lar seguro, o mundo é belo, é lindo, nada de perigoso acontece. Porque com quem que eles envolvem são os amigos da família, são os primos, é tudo ali em volta. Então, os valores, as crenças são voltadas para ali. Mas a partir dos 7 anos, dos 7 aos 14, a criança vai para a escola. E agora a autonomia amada já é a professora. E os colegas. Então começa aquela antipatia, simpatia, é aquele clube da Luluzinha e do Bolinha que não se mistura. Os 7 anos é aquela fase que a menina, ai, menina é nojento. E aí o menino fala, ai, menina é fresca. Por quê? Eles começam uma identificação. Então essa necessidade do social já é importante. E depois, dos 14 aos 21, é a turma dos amigos. É onde que toda aquela turma de adolescente anda todo mundo igual, eles vão se encontrando em grupos. Então, a importância dessa inclusão social não é só quando a gente pergunta da escola, não é só para saber, tipo assim, é o primeiro ranking do Enem, mas também saber se eles têm amigo. Porque se a criança está incluída no social, ela vai ter autoestima. E com a autoestima vai melhorar o aprendizado. E lembra-se, né, que o aprendizado só vem com a emoção. Então é importante a gente ver a criança como um todo, não é só uma fase de conhecimento. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Que foi a questão do ano perdido por conta da pandemia. Isso. Acho que vale a pena, eu não sei, talvez eu possa estar vendo a coisa muito florida, né? Mas que ano perdido é este? Né? Será que é mesmo um ano perdido? É um ano perdido a nível de conhecimento. Isso a gente recupera. Né? O conhecimento a gente recupera. O conhecimento escolar, o conhecimento acadêmico. E a gente pode incrementar este ano com tantas outras coisas, com momentos de família, com brincadeiras, recuperar jogos, contar casos. Gente, tem muita opção para a gente fazer.
conhecimento a gente adquire, a gente ganha. Então, uma criança que vive num ambiente rico de estímulo, rico de. E aí eu vou voltar naquela receita básica do que dá certo, de se sentir, né, amada e se sentir importante, que vem é com o olhar amoroso, vem com o colo, vem com aquele tempo que a gente pode passar junto, sabe? Vem com contar história, com contar casos da nossa infância enquanto os pais, né? Então, a gente precisa aproveitar este tempo precioso que a gente está tendo. Por quê? Porque as crianças de um tempo para cá, elas começaram a viver um mundo de adulto, tratadas como mini adultos, às vezes sendo solicitadas a escolher aonde ela quer estudar, que horas que ela vai tomar banho. Ixi, tá todo mundo escutando Letícia? Ou travou? Aonde Letícia? eu, Letícia? Oi, Fê. Tá me Travou um ouvindo? pouco o seu. Travou. Ah, e agora voltou? Voltou. Ah, Aí o você que eu falou do mundo de adulto. a gente O mundo de porque adulto. estão vivendo neste mundo como se fossem mini adultos. Às vezes, para a gente não frustrar e para às vezes a gente ser o melhor pai do mundo, a gente pergunta: você não está pronta para essas decisões? É a margem. A gente precisa oferecer o caminho, né? A vida em família, ela tem a criança, mas ela não vive por conta da criança, por conta dos desejos da criança. A criança vive em família. Esses momentos são compartilhados, né? A gente não pode ter mini tiranos dentro de casa, ordenando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que faça assim, e eu detesto essa comida. Não, gente, é A preciso. Joana, a Joana até posicionou que ela falou que limite é segurança, dá segurança, e a frustração é importante nisso, né? Uhum. Por, a necessidade disso. A gente tem a agenda das crianças tão lotadas de atividade que não tem tempo. A criança não tem tempo de brincar, ela não tem tempo de tomar banho, aquele banho demorado, almoçar e jantar junto, com calma, podendo prosear, podendo, né? Que der. Então, assim, é preciso a gente aproveitar essa oportunidade que a gente tem para repensar essas coisas. Tá me ouvindo, Fê? Tô ouvindo. Aí eu tô querendo fazer uns parênteses que as pessoas falaram, que foi a Patrícia Lage e até a Marla Viotti, falando dessa importância até de contar as histórias da família, de como que faz, que é uma reconexão da criança, do adolescente com os pais. São histórias que eles nunca conheceram. E lembrar também... pode... Só te interromper, Fê, porque é importante a criança se sentir pertencente. Ela precisa pertencer a alguma coisa. E saber as histórias, de onde que veio, como que foi a expectativa. E o que é mais legal, pessoal, a criança precisa de tempo, de tédio, de brincar, porque é aí que ela processa as informações, o que ela está vivendo. Então, essa necessidade de deixar ela brincar. Porque com essa agenda tribulada de adulto, ela não consegue processar o que ela acabou de aprender, ou então o que ela acabou de vivenciar. Ela só vai atropelando esses sentimentos, essas vivências, e acaba deixando o quê? Só sobrevivendo aquela rotina, e deixa de vivenciar aquilo com toda a presença. Então, já que nessa idade, de 7 aos 14 anos, a socialização para a criança é muito importante, como podemos auxiliar em um momento de mudança de escola, cidade ou país, onde ela perde as referências? Foi o Raul e a Juliana também perguntou como fazer isso social na pandemia. Hoje a gente tem uma ajuda da tecnologia, né? Que é muito legal. Então, assim, essa facilidade de conversar com os familiares, com os amigos, por meio de vídeo e continuar conversando, faz um vínculo ainda muito forte. Né, Letícia? E tem uma coisa que a gente pode fazer em casa, que é tornar essa casa divertida, sabe? Então, às vezes, à noite, vamos fazer hoje um show de talento. Cada um vai ter que
treinar e fazer uma apresentação para os outros, né? Uhum. Vamos fazer jogos, vamos fazer uma noite de MasterChef, né? Existem opções, né? A gente precisa aproveitar o tempo que às vezes a gente está tendo para poder fazer alguns resgates importantes no que é estar junto. Né? A gente não quer aqui minimizar e dizer que não existem dificuldades e nem negar que elas existem. Existe sim ansiedade, existe depressão infantil, existe estresse pós-traumático, existe transtorno opositor desafiador, existe hiperatividade, déficit de atenção, existe um monte de coisas. O que a gente quer é chamar atenção para ver se essas coisas estão dentro do contexto. Por quê? Porque criança, ela sempre vai fazer o que for possível e o que tiver ao alcance dela para ela ficar bem, de um jeito ou de outro. Então, vale a pena a gente lembrar que criança, ela vai pensar e agir como criança. E ela vai reagir através de ação, de atitude, de comportamento. Por quê? Porque o cognitivo dela, ele ainda está em construção. A criança ainda não tem esse poder que o adulto tem de se comunicar através da linguagem. Ela vai se comunicar através de uma linguagem corporal, através de um comportamento. Então, é preciso a gente olhar esse comportamento da criança e refletir sobre tudo que está em volta. E eu vou voltar a afirmar, gente, não quero dizer com isso que não possa ter acontecido alguma coisa grave. E a gente precisa estar atento, né? A gente precisa estar muito atento. É por isso que a nossa presença é muito importante. A gente não pode continuar mais terceirizando os nossos filhos. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. E vem muito também da ansiedade do adulto de ver assim, os nossos filhos sofrerem. Né? Tipo assim, porque a criança vai ter tristeza, a criança vai ter a raiva, vai ter a frustração. E às vezes, quando a criança demonstra esses sentimentos, vem uma impotência dos pais diante daquele sofrimento da criança. E aí a gente quer blindar dela sofrer. E muitas vezes a gente vai buscar essas remédios ou algumas outras alternativas para tentar blindar, mas não. A criança está passando por processos aonde que ela vai está desenvolvendo habilidades emocionais para lidar com todos os sentimentos. Eu não sei se às vezes achamos que a criança está precisando de terapia, mas na verdade quem está precisando são os pais. Isso mesmo, até mesmo para segurar um pouco nossa ansiedade e ver que está tudo bem, essa despatologização da infância. Mas tem uma particularidade, Fê, que eu acho importante colocar na terapia infantil, que ela difere um pouco da terapia de adulto. Até porque não tem extremamente cognitiva com a criança de 4 anos, com a criança de 5 anos. Mas como você ajudar essa criança num momento que para ela às vezes está difícil, para ela aprender como lidar com isso, né? É diferente a gente com criança, pelo menos é o que eu acredito e é como eu gosto de trabalhar. Não existe terapia prolongada com criança. A criança precisa andar com as pernas dela. Às vezes ela precisa de apoio, sim, mas é momentâneo, é naquele momento, né? A gente precisa ajudar a criança a construir uma inteligência emocional. Então, muitas vezes, a gente precisa dizer para a criança que eu vejo você, eu acolho você e eu respeito você. Isso é imprescindível, né? Porque o que a gente vê acontecendo, por exemplo, criança chega em casa com raiva, né? Tô com raiva porque meu colega me bateu. Gente, eu tive escola durante muito tempo. Então, por exemplo, criança que vai mordida para casa, eu sei, os pais têm vontade de ir lá e morder quem mordeu. E muitas vezes dizem isso para a criança: não deixa mais te morder, vai lá e morde também. Mas a criança, ela não está precisando disso. Ela quer saber que ela tem motivo para estar com raiva. Que é justificável ela estar com raiva. Que ela não pode sair quebrando parede. Que ela não pode bater porta. É a gente olhar e acolher, né? E muitas vezes a gente, enquanto pai, não dá conta disso. Então, a criança tá triste, o que a gente faz? Não, fica triste, não, vamos num bolo de chocolate.
que tem o bolo de chocolate com a tristeza, meu Deus? Né? A criança precisa entender que está triste, não tem problema. Ela não pode é ficar na cama o resto da vida e não levantar mais. Né? Mas que naquele momento ela pode estar triste, mas ela pode receber aquele colo gostoso de saber que ela está amparada, que a gente está ali segurando a tristeza junto com ela e que aquilo, o mais importante, aquilo vai passar. Vai passar. E ela vai aprender que a gente perdoa, que a gente erra. E isso ela vai levar para o resto da vida. Isso chama empatia. É você conseguir, às vezes, estar no lugar do outro. Né? Isso é importante. Às vezes, a gente corre o risco de minimizar. Né? Ah, raladinho no joelho à toa. Gente, mas tá doendo. A dor é dela, não é minha. Quem sou eu para falar se dói em mim ou não dói? Né? A gente não pode minimizar, a gente não pode desvalorizar. Por quê? Porque eles são gente que precisam aprender. Por quê? Porque a educação, ela não é um evento. Ela é um processo. Lembra? É o ritmo. E acolhendo esses sentimentos, a gente vai estar ensinando maneiras mais saudáveis de estar lidando com eles. Em vez de guardar e depois ir lá fazer uma vingança ou bater, ela vai conseguir colocar, se posicionar diante dali dos sentimentos. Falar, não, eu estou triste e entender por que está triste, que é a questão do processo. Mas que vai passar porque logo depois a gente vai buscar outras maneiras de ver aquela situação. Isso que vai ser a resiliência da criança, que ela vai entender que todas as situações vão e que ela vai saber sair de cada situação, que ela não vai estar sozinha. O papel dos pais são esses, falar assim, ó, nós estamos aqui com você, mas a gente vai passar juntos, mas não passar por você. É passar juntos, estamos aqui, vamos juntos. E dar o quê? Ferramentas para elas conseguirem lidar. E quando a necessidade de colo é demais, não precisamos dar um empurrãozinho, estimular a criança a achar a solução? Colo, cura. Nunca tem colo demais. Pelo menos na minha opinião. Gente, às vezes a gente quer o colo, só o colo. A gente não quer que ninguém fale nada. A gente só precisa se sentir ali amparado. Mas criança, a gente precisa conversar com ela de uma forma simbólica. Então, a gente pode inventar uma história sobre o que aconteceu, mas sem colocar ela, sem colocar o que foi. Né? É criar uma história, é uma fantasia. Criança gosta disso. Né? Quantas vezes criança não quer entrar no banho, você fala assim, nossa, logo hoje que o chuveiro virou uma cachoeira, que a gente ia tomar um banho de cachoeira. Gente, eles vão na hora. Criança precisa do lúdico, precisa da criatividade, precisa da brincadeira. Então, criança que quer muito colo, que às vezes está muito insegura, que às vezes sente muito medo, por que não encontrar uma fada e a fada jogar um pó da coragem nela? Pó de fada faz milagre. Pó de fada é igual beijo de mãe, sabe, Fê? Sabe beijo de mãe que sara tudo? Que beijo de mãe tudo. sara tudo. Sara tudo. Beijo de vó, então, nem se fala, né? Mas beijo de mãe é assim... É milagroso demais. O pó de fada também. Né? E eu queria, Fê, nesse ponto que a gente estava falando, porque criança também, ela precisa ser responsável pelas ações dela. Sim. E muitas vezes a gente quer proteger tanto o nosso filho, né? Às vezes até proteger dele ser chamado a atenção, proteger de que alguém fique com raiva dele, ou de que alguém fale mal dele, que a gente pega a responsabilidade pra gente. Não é bom, gente. Infelizmente. É assim, a gente vai junto pegar a responsabilidade da criança. Ela roubou uma bala no supermercado, não vale fingir que não viu. Vale pedir a ela para ela pagar pela bala. Mas ela não tem dinheiro. Eu vou pegar do meu dinheiro? Pagar uma bala que o outro pegou? O que ela pode dar no lugar da bala, se ela já tiver comido a bala? Se ela não tiver comida, ela pode devolver a bala. Mas se ela tiver comida, ela precisa doar algo que é dela. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão castigo e punição. Porque uma coisa é você punir. Roubou a bala, fica uma semana sem TV. Vai aprender alguma coisa? Não, vai aprender que fez coisa errada e toma um castigo. Agora, se você faz
um castigo educador, um castigo que ensina, né? Por exemplo, pegou o caderno da irmã e rasgou o caderno da irmã. Não vai ter jeito dela colar o caderno de novo. Mas ela pode fazer algo por essa irmã. Ela pode cuidar dessa irmã, por exemplo, fazendo uma massagem antes da irmã dormir, né? Então, são coisas onde ela passa a ser responsável pelos atos dela. Por exemplo, tem uma situação, e eu gosto muito de contar, de uma criança que ganhava o dinheiro da merenda todo início da semana, para ele comprar merenda de segunda a sexta. Aí, na terça, ele chega para a mãe e fala assim, o dinheiro da merenda acabou. Uai, o que aconteceu? Eu comprei figurinha. Vai comer figurinha, não é? Você pode pôr uma maçã na mochila, você pode pôr um suco, você pode pôr um biscoitinho, mas você vai dar outro dinheiro? Não. Ele gastou o dinheiro indevidamente. Mas quando a gente pensa nisso como evento. Mas, na verdade, quando a gente pensa nisso, você vê que este aprendizado ele vai levar lá para o resto da vida. Imagina quando ele estiver trabalhando, aí ele recebe o salário dele. Passei ali, quis comprar esse carro, comprei. Esqueceu, tem conta de luz, condomínio, aluguel e... Não é? Então, é preciso e é muito importante a gente sempre pensar na educação como um processo, como Isso, lembrar, gente, que a criança, ela é sábia. Se a gente der responsabilidade, ela dá conta. Se a gente confiar, passar esse desafio, ela vai querer, porque vai aumentar a autoestima, ela vai querer fazer e demonstrar e começar a mostrar que tem autonomia. Então, a gente também começar a passar essa autonomia, essa responsabilidade para a criança. Lógico que cada um, né, cada idade vai ter uma responsabilidade diferente. Mas a gente pode acreditar, principalmente o adolescente, a gente tem que começar a acreditar que eles são capazes, que eles dão conta, que eles são responsáveis. E eles vão falar o quê? Quando você fala assim, responsabilidade é sua, eles vão querer demonstrar que eles dão conta, eles vão querer provar para os pais que eles dão conta, passar por isso. Eu queria só voltar. Quer completar isso? Não, é porque eu acho que aqui cabe a gente lembrar que é preciso a gente ser franco com a criança. É preciso a gente falar a verdade. Não dá para ficar mentindo. Lógico que é uma verdade dentro do que a criança é capaz de absorver, né? Porque uma criança de 2 anos, ela tem determinados recursos. Uma de 7 outras e uma de 12 outra. Então, é preciso da gente ser franco, da gente ser verdadeiro. E mais do que isso, não adianta eu ensinar meu filho que ele não pode mentir. Se toca o telefone, assim, finge que eu não estou em casa. Porque a criança ela vai responder ao que ela vê. Não adianta eu dizer para uma criança assim, não pode gritar com o colega. Se eu lido com ela gritando o tempo inteiro, não tem jeito. Porque criança aprende com o exemplo, né? E com a verdade. Por exemplo, chega com um desenho horroroso. Horroroso. Não adianta você falar assim, nó, que lindo. Ela é tão inteligente que ela sabe que tá feio. Mas você também não vai falar assim, não, que coisa horrível, né? A gente pode falar assim, olha, não gostei. Sei que você é capaz de fazer um ó muito melhor. Mas este desenho não é bom. É muito importante a gente sempre pontuar o momento. Né? Eu não gosto de você. Não, eu não gostei disso que você fez, dessa atitude. É isso, porque muitas vezes a gente é isso aí, vive no mundo da lua. Gente, isso a gente coloca crença para essa criança de que ele é doado, de que ele não dá conta. Né? Então, às vezes a criança fala assim, não, eu sou burro demais. Não, você não é burro, você estava desatento. É preciso a gente ficar atento a esses pequenos detalhes, porque essas coisas, principalmente que vêm da nossa voz enquanto pais, isso é verdade, gente. Isso é incontestável. E até mesmo não. Até mesmo a palavrinha não, né? Chegar e falar assim, não, eu te amo, mas isso é não. E a gente, né, hoje as crianças têm muito mais habilidade de contestar os pais, porque a gente dá essa liberdade, e é explicar os objetivos. Lógico, com criança de 2 anos, você vai explicar 2 segundos. Com 12 anos, você vai ter que, sim,
sentar e conversar e eles vão te questionar. É ter essa paciência dessa troca para eles começarem a construir também esse senso de valor e responsabilidade. O, eu queria só voltar na questão do colo, porque o colo não é só uma questão de insegurança da criança. A gente tem uma questão que são as 5 linguagens do amor. E um deles é o contato físico, é o beijo, é o abraço, é o colo. O outro são palavras de afirmação. Então, nossa, que legal, você dá conta, que a criança vai para cima, né? Tipo assim, ela se sente orgulhosa. A outra são serviços, né? Atos de serviço. É o levar e buscar em escola, levar e buscar de aula de futebol, fazer para café da manhã, o almoço, o jantar, aquela comida, dar o banho. O outro é tempo de qualidade, é ver um filme que a criança gosta, é a brincadeira, né? É passar um tempo, conversar. E o outro são o quê? Presentes. Lógico que a gente tem que tomar um cuidado para, principalmente o presente, e a palavra de afirmação, não serem atos de amor condicionados. Ó, você fez isso legal, por isso você está ganhando um presente. Não, tudo tem que ser muito puro. Ou então, olha, você é um bom menino, então você não faça isso. Não, você é um bom menino, ponto. Você é um menino educado, legal, ponto. E pronto, não precisa do mas. E o que a gente tem que ver, qual que é a linguagem de amor do nosso filho. Quando eu comecei a falar dessas 5 linguagens de amor, eu acredito que vocês começaram a raciocinar qual é a linguagem de amor sua. E às vezes a gente começa a pensar o que é que a gente sentiu falta dos nossos pais. Então, normalmente, algumas vezes, a nossa linguagem de amor não é a mesma do nosso filho. Então, a gente tem que saber olhar para essa criança, saber qual que é a linguagem do amor que ela precisa. Algumas pessoas aqui me conhecem, eu sou muito de beijo, contato, abraço. O meu baixinho, ele só me deixa porque ele me pergunta, mamãe, por que você faz isso? Porque eu te amo. A única pessoa que pode beijar não sou eu, porque ele sabe que é bom para mim, não para ele. E eu sei que o tempo de qualidade para ele é o necessário. Então, eu tenho que ficar atenta para fazer essa linguagem do amor à criança. Então, essa criança que às vezes pede muito colo, é uma linguagem de amor que ela quer demonstrar esse amor, esse carinho. Lógico que a gente pode dar essa segurança, esse amparo, porque quando a gente está buscando esse amparo, e a própria criança vai pedindo espaço, gente. E é isso que eu acho que nós pais temos que saber o quê? Abrir esse limite. Abrir e deixar aí, tentar. Então, assim, lógico que fica muito mais fácil, né? Eu não sei quem colocou agora, dos afazeres de casa. Lógico, é muito mais fácil eu ir lá fazer o leite da criança, que não vai derramar nada, vai ficar limpo, do que eu deixar ela lá fazer e ficar com aquele leite para fora, leite no chão, Nescau pela casa toda. Mas ela está criando autonomia, ela vai ganhando esse espaço. Então, esse amparo, a gente vai dando até ela também pedir esse espaço e a gente vai o quê? Oferecendo a oportunidade dela crescer. Deixa eu abrir um parênteses aí, Fê, quando você fala. Lógico. Enquanto isso, vou procurando as perguntas. Muito as pessoas dizendo assim, não, mas não faz nada, eu mando arrumar quarto, eu mando não sei o quê. Gente, vocês já tentaram fazer junto? Aqui, fulano, vem cá, vamos lá ajeitar seu quarto? Olha, é assim que a gente faz, a gente pega isso. Por quê? Porque às vezes os pais também não fazem nada, porque tem alguém que faz para eles. Né? Eles têm condição de pagar alguém para fazer para eles. Eles não fazem. Aí também entra o exemplo. Né? Aqui, vamos arrumar seu armário? Vamos arrumar? Aqui, a gente arruma armário assim, ó, vai lá, pega aquela blusa. Gente, isso são coisas que são aprendidas. E se a gente começa igual, fala assim, fulano não me conta nada da vida dele. E você conta da sua vida? Quantas vezes você chega em casa e chega para o seu filho e diz, nossa, lá no trabalho hoje aconteceu assim, assim, assado. Mas você quer que ele te conte o que aconteceu na escola. Né? Às vezes você pergunta tanto, e aí, a escola foi boa? E aí, como é que a escola foi? E aí, alguém te bateu? Alguém isso, alguém aquilo? Mas ele não sabe da sua vida. Então, gente, é preciso compartilhamento. Sabe? Não é de... É ser a Fernanda Paída A Fernanda Paída falou isso. É importante falar para eles que a gente também erra, também tem raiva, também fica triste. E aí explicar e falar assim, olha, filho, hoje a mamãe não tá legal, a mamãe tá triste. Mas você me dá um tempo? E saber também que não é pessoal aquela... Porque quando a gente tá triste, a gente vai chorar com a criança, vai ser a próxima pessoa que tá mais próxima.
E ela saber que a gente tem esses sentimentos, que também a gente vai buscar o quê? Ferramentas mais saudáveis para lidar com aquele sentimento. E quando a gente erra com criança, é importante a gente chegar e falar assim, desculpa, a mamãe errou. Vacilei. E vacilei. É isso mesmo. Ó, errei mesmo. Vamos, na próxima vez você me dá um toque e eu vou tentar fazer, não fazer de novamente, porque é um aprendizado. Eu adoro uma frase que eu até coloquei nessa semana, que quando a criança nasce, nasce a mãe também. A gente não era mãe antes da criança nascer. A gente já era mulher, mas não mãe. Uhum. Mas Então, aí, que eu sempre falo, né, Fê? A gente nunca foi mãe, mas a gente já foi filho. A gente sabe o que espera. Né? A gente sabe o que é importante para a gente, porque é aquilo que eu falei, educação é esse processo que vai durar a vida inteira. Né? E já subiu essa montanha que o filho está começando a escalar. A gente já sabe o que pode encontrar de coisa boa e de coisa ruim. E a criança, ela também precisa encontrar. Mas quando ela encontra com informação, é a melhor proteção que a gente pode dar para o filho da gente. Informação. Nossos filhos precisam saber. Não adianta a gente ficar escondendo de um adolescente que a droga existe, por exemplo. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde vai ter contato com ela. Ele tendo informação, a chance dele não fazer uso é muito grande. Por quê? Porque criança e adolescente é realmente curioso. Então, é preciso deles terem essa liberdade de matar essa curiosidade com a gente. E é por isso que é importante, desde lá de pequenininho, você ter falado a verdade. Você não ter ficado mentindo ou poupando. Lógico, eu vou frisar de novo, dentro do que a criança dá conta. Não adianta, por exemplo, um exemplo grosseiro, tá? Alguém adoeceu, teve um câncer terminal. Não dá chegar para uma criança e falar assim, olha, fulano tá com câncer terminal, ele vai viver 3 meses. Gente, isso é muito para uma criança processar. Uma criança de 2 anos, ela precisa saber que o fulano tá dodói. Se ela quiser saber mais, ela vai perguntar mais. Ela vai assim, é muito grande? É muito grande. É assim, é com simplicidade. Né? Essa é a melhor proteção que a gente pode dar, e é uma coisa que a gente tem que estar sempre, que eu gosto de falar, é vigiando. É vigiando o percurso. É vigiando sem sufocar. É deixar a criança andar, mas tem um olho ali olhando. Tem um olho observando o caminho. Tem um olho sabendo aonde que ela está indo. Né? Adolescente de 13 anos não fica trancado dentro de quarto. Quarto de adolescente tem que ter chave, não. Celular, e, gente, só orientar também, né? Celular 9 horas da noite, 10 horas da noite, é para fora do quarto. Por quê? Gente, quando alguém chega assim, Letícia, meu celular estragou, que alegria. Vocês não têm ideia, eu até bato pau, falo assim, que delícia, podia estragar todo dia. E eu gosto de fazer uma comparação, e eu quero só deixar ela aqui, Fê, eu sei que não é o que a gente estava preocupado, mas eu acho que é importante para a gente começar a pensar. Se meu filho de 10, 12 anos chega para mim e fala assim, vou fazer um mochilão pelo mundo, você vai cair para trás. Não vai ser permitido de jeito nenhum. Mas ele é livre para ficar na internet. Né? A internet é o mundo. A gente precisa vigiar, a gente precisa olhar. Se o seu filho com 10 anos não sai pelo mundo de mochilão, por que ele entra no computador? Então, eu só quero deixar esse toque porque a gente tem visto, você também deve estar vendo no consultório, Fê, muita questão cibernética muito grave. Então, é preferível a criança chorar porque não vai, do que chorar pelo que ela viu no mundo, sozinha. Né? Então, só queria dar eu acho que isso é um recado importante para a gente pensar. E quando você fala isso, né? Essa orientação, esse olho no olho, esse monitoramento, gente, essa conversa franca e aberta, se ela não aprender em casa, ela vai aprender com os amigos na rua. Não tem jeito, a criança é curiosa por si só. O adolescente é curioso por si só. O exemplo que a Letícia falou da droga, a gente fala pela bebida. Porque a droga ainda é uma coisa ainda mais escondida. Mas se a gente bebe em casa, como que a gente vai falar com a criança para ela não beber? Não é para falar para ela beber, mas falar a consequência dessas bebidas. Gente,
colocar, posicionar, principalmente para os adolescentes. Então, quanto mais próximo a gente for da criança e adolescente, gente, não quer dizer que a gente vai ser o melhor amigo, não, porque a gente vai ter que dar bronca, a gente vai ter que pôr limite, a gente vai ter que, né, proibir, porque o melhor amigo não vai fazer isso. Mas isso é amor, E a gente não né? é amigo, nós somos pais. Podemos até ser pais amigos, mas nós não temos a mesma idade, não temos os mesmos interesses, não temos as mesmas, não pensamos da mesma forma, né? Então, somos pais. Amigo é outra história. Somos pais, companheiros, amamos, estamos juntos, mas amigo é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. Tá. Essas coisas precisam estar bem separadas. Não quer dizer que eu não possa ser amigo do meu filho, que eu não possa sair junto com ele, que eu não possa sentar junto com ele. Não, posso e devo, mas sabendo que o meu lugar é de pai e mãe. E os E de pais autoridade. começar a exercer este lugar, porque isso traz segurança. Criança não pode ocupar lugar de pai e mãe. Criança é criança, adolescente é adolescente. Pai é pai, mãe é mãe, vó é vô, vô é vô, e assim vai. Né? Isso a gente precisa estar atento. E a gente precisa sempre estar nos perguntando o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer? O que eu posso compartilhar? O que eu posso doar para que o meu filho consiga chegar onde ele quer? Lembra? O rio, a margem para chegar no mar? E com isso, a gente precisa lembrar o seguinte, gente, não tem jeito de não ter expectativa. Todo mundo tem expectativa com o filho. A partir do momento que a gente escolhe o nome. Eu vou pôr este nome porque este nome é isso, este nome é aquilo, todo mundo que eu conheço com este... Não tem jeito. E isso não é ruim. A criança precisa saber que a gente espera dele. Eles vão sempre responder o que a gente espera. O que a gente não pode é crucificar uma criança porque ela não responde aos nossos desejos. Nossa, meu filho é péssimo, porque ele tinha que ter feito medicina e foi fazer, sei lá, foi fazer qualquer outra coisa. Gente, a medicina talvez fosse minha e não dele, né? Então, filho não responde aos nossos desejos e aos nossos sonhos. Mas a expectativa que a gente tem, sim, por que não? É bom a criança saber que a gente espera alguma coisa dela. Imagina crescer achando, ninguém espera nada de mim mesmo. Isso é muito triste. E isso é muito ruim, né? Mas as escolhas deles são escolhas dele. A nossa responsabilidade é estar de olho. De novo, eu vejo, E o que é, eu olho e eu respeito. E o que é legal quando a gente faz isso, essas orientações, essa expectativa, demonstrar, e até mesmo a gente ensinar esses valores, essas crenças, vai chegar uma hora, lá para os 21 anos, é só a gente lembrar a gente, nossa época, dos 21 que a gente vai começar a fazer, tentar outras coisas que nossos pais vão tentar para ver mesmo. Para a gente testar e saber quem a gente é, porque com 21 anos a gente tem a crise de identidade. A gente quer saber quem a gente é. Antes a gente era ligado à família, depois à escola, depois aos amigos. E era tudo igual. E com 21 anos ele vai começar a falar assim, quem eu sou? Ele vai começar a se questionar e vai fazer o quê? Escolhas independentes do que a gente vai. Mas o que é legal, com 42 anos, quando passa... Quando passa... Ele vai voltar. Por isso que vai voltar para os valores. Né? A gente acha, é pequenininho ainda, não entende nada. Gente, é aí. É nessa primeira infância que as coisas estão sendo formadas. Quando ele precisar de alguma coisa lá com 30, 40, 50, 70 anos, ele vai buscar lá na primeira infância. Não adianta, ele não vai buscar nos 18, nos 20 ou nos 22. Ele vai buscar na primeira infância. Então, a gente precisa ficar muito de olho. Educar, gente, é como se a gente estivesse preparando um jardim. Eu falo isso porque eu tenho um hobby com a jardinagem, sabe? Então, eu acho que a comparação é muito boa. A gente prepara a terra, coloca nutriente e coloca a sementinha lá. E a gente vai colocando tudo que está ao nosso alcance. Tudo que a gente tem e o que a gente pode. A gente oferece sol, a gente oferece água na medida certa. Porque sol e água em excesso mata a semente, né?
A gente limpa as ervas que vão prejudicar o crescimento. Isso é função nossa. Isso aqui não tá bom, não. Esse aqui não tá bom para você caminhar com ele também, não. A gente limpa tudo que possa prejudicar esse crescimento da árvore. E a gente vai admirando o crescimento. E é importante falar que a responsabilidade não é toda dos pais. A semente também, ela tem que encontrar os alimentos que são apropriados para ela. Ela também precisa aprofundar as raízes dela. Por quê? Porque uma árvore de raiz profunda, ela pode até demorar um pouquinho mais para amadurecer, para surgir. Mas ela suporta mais vento e tempestade. Às vezes ela tomba, às vezes perde galho, mas com raiz forte, ela sempre vai retornar. Ela sempre vai dar flor, sempre vai dar fruto. E mais, ela vai dar sombra acolhedora quando for preciso. Então, não se compare. A gente não compara a árvore de jardim. Cada uma é única. Cada uma floresce e dá fruto no tempo certo. Então, é preciso a gente também tirar um pouco essa culpa que nós pais sentimos de não ter feito mais. Gente, a gente faz o que a gente pode. Não tem como a gente fazer além do que a gente tem, além do que a gente pode. Então, também é responsabilidade da árvore aprofundar a raiz para buscar o que ela precisa. O que eu falo nessa comparação, Lê, que como a gente fala, né, que cada semente já tem sua essência. Eu, meus irmãos, a gente brinca, a gente tem 3 pais e 3 mães diferentes, porque a gente vê-los de formas diferentes pelo que a gente é. E até mesmo os pais que têm irmãos, filhos, né, tem mais de um filho, eles têm que lidar com os filhos de maneiras diferentes pela essência de cada filho. A minha avó Né? tinha Então, assim, que era o seguinte, ela falava assim, eu tenho 5 filhos, são 5 dedos da minha mão. Cada um é de um tamanho, cada um é de um jeito, cada um tem a sua função. E ela não pode viver sem nenhum, porque mesmo o mindinho vai fazer falta para ela. Eu acho isso muito bonito. Lindo. Ó, peraí, gente, eu tenho que dar um beijo especial na Lele e no Vitor, que eles me mandaram um beijo. Amo vocês, meus lindos. São minhas flores. Deixa ruim, porque eu tenho um problema, né? Eu não dou conta de fazer um desses e ficar vendo quem que tá entrando, quem tá saindo, quem tá voltando. São minhas árvores crescendo. Delícia. E, Lê, infelizmente, já estamos no horário de começar a encerrar. Pois é. Pessoal, se a gente não deixou de responder alguma pergunta, faz pra gente pelo Instagram ou então pelo celular, né? Nosso Instagram o meu é o @Fernanda_Faleira_psicólogo, da Letícia é @BrantLetícia. A gente vai estar aqui respondendo as perguntas. Se vocês quiserem algum tema para a gente debater diferente, né, Lê? A gente vai vir para conversar com algum outro tema. A gente já está pensando em alguns outros, tá? Mandar um beijo para a Ju também. E para falar que aqui a Giovana já sabe muito bem quem elas são, porque eu estou deixando como mal educada. Ai, que delícia, gente, tô adorando. Como sempre, você sabe que eu vim super ansiosa. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, viu? Vocês querem mais alguma informação, alguma pergunta? Ainda dá tempo ainda de mais 1, 2 perguntas, mas assim a gente vai ainda fazer mais outras. Eu acho que tem alguém aqui colocando assim, programa a próxima, programa a segunda. Segunda. Gente, tudo vai depender do que vocês querem, né? Porque às vezes é muito cansativo. Mas eu acho que a infância ela tem muitos temas importantes para a gente lidar. Tem muitas coisas que a gente precisa acalmar o nosso coração, né? O que eu quero dizer é que a gente, enquanto pai, a gente está sempre fazendo melhor. Fiquem tranquilos. Né? Fiquem em paz, acalenta esse coração, manda a culpa embora. De mãe Maria Viotti pediu para a gente fazer a próxima live. Adolescência na pandemia, e a Ziza Paivaninha mandou falar para a gente fazer a próxima live sobre o Terrible 2 em tempos de quarentena.
Então, pode ser dois assuntos bem legais, que ainda por cima são duas fases completamente diferentes, mas muito parecidas, né? Porque o Terrible Two é a adolescência da criança. Ô, gente, eu queria só que vocês pensassem o seguinte: a pandemia não está fácil para ninguém. E para criança e para adolescente ainda deve estar muito pior. Porque além deles terem que não estarem convivendo com outras crianças, com outros adolescentes, né? Não estarem tendo essa mesma linguagem, às vezes eles estão trancafiados em casa, com pais arrancando cabelo com essas aulas virtuais. Aqui, fica tranquilo. Criança de 7, 8 anos não aguenta ficar 3 horas na frente do computador. Seu filho não tem problema por causa disso. Tá? As escolas estão fazendo o possível. Elas também não estavam preparadas para isso. Né? A criança de 6 anos não dá conta de ficar 1h30 na frente do computador, não, gente. Fica tranquilo. Eles não estão com problema, não. É normal. Tá bom? Ô, Calu, deixa eu só entender a sua pergunta. Quando você gostaria de saber sobre a criança crescendo, despertando para a pré-adolescência, está voltada para o lado sexual, a sexualidade, né? Não é sexual, gente. A sexualidade é muito diferente de sexual. Essa parte da sexualidade, por isso, esse despertar é isso? Para a gente começar a pensar? Ou então é todos esses sentimentos confusos que o adolescente tem? Rodeio aulas virtuais, pessoal respondendo. Tudo muito novo e a gente está aprendendo com as crianças. Criança, né? Sexualidade é um aí, ó. A gente falar sobre a sexualidade. Então tá, pessoal, tô anotando todos aqui, porque eu e a Letícia vamos começar já a combinar. A gente já vai programar a próxima live também. Aqui, as vontades, a crise de identidade, sim, combinado. A gente está anotando todas aqui as informações. Gente, assim, manda pra gente também, né? A gente pode estar entrando em contato. Tá? Manda lá. Se for uma coisa mais pessoal também, pode mandar pra gente, né? Tipo assim, que fala assim, o meu filho tá acontecendo isso. Vem conversar com a gente. Isso. Sentimentos confusos. Tô anotando tudo. Que foi um prazer, que foi com um coração muito amoroso que eu quis tentar estar aqui com vocês neste momento, né? E que eu espero que vocês possam ter sentido isso, né? A vida, ela é muito boa e ela é muito bonita. A gente que precisa aprender. Se o céu está nublado, o sol ainda está lá. Então vamos olhar para ele. Vamos fazer igual o girassol, né? Vamos nos unir para pegar essa energia do sol. Ô, Fê, não sei como funciona essa coisa do tempo aí. Eu vou terminar, só vou acabar de ler os últimos comentários, que o pessoal falando que tá tudo aflorado. E tá tudo aflorado mesmo, e que estamos num tempo que não precisamos fazer os 4 nada, só boiar já está bem. E boiar com esses... Boa! É isso mesmo. E boiar com segurança. E como a criança, o adolescente está com a família, ela tem essa segurança, essa boia. Essa boia somos nós, os pais. E é por isso que a gente tem que ficar tranquilo para a gente continuar conseguindo flutuar. Tá bom, pessoal? Pode também depois programar uma de algumas historinhas que a gente pode contar para os filhos, para eles aprenderem a lidar com sentimentos, sabe? De desamparo, de mágoa, de raiva. Né? A gente vai programar coisa boa aí para esse tempo. Pelo menos vai ser muito legal. Joia, adorei, pessoal. Obrigada. A gente vai acabar porque o tempo acaba, mas não foi por nós, porque você sabe que nós duas falamos demais. Deixa. Não acaba. Beijo, gente. Um beijo. Muito obrigada. Ó, a gente vai salvar e nas 2 páginas vocês podem ver a gente também, tá bom? Depois você me ensina. Beijo. Isso acontece. Me ensina como isso acontece, que eu sou meio troglodita nessas linguagens. Aprendi. Tô aprendendo nessa quarentena. Pois é. Coisas boas. A gente pode tornar o tempo útil, né? Resgatar aquilo que a gente queria. A gente fala tanto, nunca tive tempo de fazer, agora todo mundo tem tempo. Ou não. Aí não com criança em casa. Mas é isso aí. Vamos ver. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Beijo enorme. Beijo. Tchau, Fê. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço,